Olá, Ludivino aqui do Mentes Milionárias, com muitas novidades sobre o mundo cripto hoje, mas hoje a grande notícia é esta: Bitcoin cai 5% em uma hora com fake news. Vamos ver então o que é que se passou imediatamente, ok? Então, Bitcoin cai mais de 5% em uma hora depois de Arkham Alert relatar que as transações estão sendo realizadas tanto pelo Mt. Gox quanto pelas carteiras do governo dos Estados Unidos. Tá? Então vamos lá ver. Arkham Alert é uma plataforma grátis que as pessoas subscrevem e recebem avisos sobre determinados acontecimentos no mundo cripto. É grátis, é fantástico, é um serviço que eu não subscrevi ainda, agora acho que até vou subscrever só para ver como é que acontece, só que as pessoas recebem os avisos, e então o que aconteceu foi que eles mandaram um aviso, é o que dizem, mandaram um aviso para os seus subscritores a avisar que tanto o Mt. Gox, né, porque era uma exchange que faliu, tem lá muitos bitcoins que vão ser vendidos agora, tanto as carteiras do governo dos Estados Unidos que eles têm do Silk Road, que são milhares e milhares de bitcoins, estavam sendo movimentadas para quê? Para serem vendidas no mercado. E então o que é que acontece? Os robôs e as pessoas automaticamente vão e começam a vender. Principalmente quando é instantâneo, tem a ver com os robôs que eles fazem, processam logo isso tudo. Então, no Glassnode, por isso isto é a conta do Twitter do Glassnode, muitas das estatísticas que eu mostro para vocês vêm de lá do Glassnode. Tem uma parte grátis, mas a maior parte das estatísticas boas que eu apresento são pagas. Tá? Por isso já me perguntaram de onde é que eu arranjo as estatísticas. Muitas delas vêm daqui, de outras eu pesquiso na internet, tenho muitas fontes, as pessoas também me passam. Mas o que é que a Glassnode diz? Com base nos nossos rótulos na Glassnode, tanto o governo dos Estados Unidos, que é o USG, nem o Mt. Gox, estão gastando moedas dos endereços que eles estão a monitorizar. Por isso, fiquem seguros. Então foi isso que eles disseram, que nada aconteceu. A seguir, vem a Ackman Alerts e diz assim: hoje corrigimos um bug relacionado aos alertas do Bitcoin que nos fazia não enviar mais alertas para um pequeno subconjunto de rótulos privados do usuário. Este foi um deles. Por isso, esta correção, eles dizem que só mandaram um aviso assim para um grupinho pequenino de usuários. Esta correção não afetará nenhum usuário adicional e não está relacionado aos rótulos gerados pelo Arkham. Entendemos o impacto que os alertas podem causar e recomendamos que os usuários verifiquem, blá blá blá. Bom, há coisas aqui que eu nem percebo o que é que eles querem dizer. Mas, então, pelos vistos foi um bug. Foi um bug e digo-vos já, eu não sei se isto, a nível de lei, não é punível, não faço ideia, sei que no mercado de ações isso pode ser punível, mas seja como for, parece que foi um aviso deles. Ou será que não foi? Vamos ver, ainda tenho aqui mais notícias. Então, agora mesmo há pouco tempo, há uma hora atrás, uma coisa assim, eles mandaram este aviso, que diz assim: conduzimos uma investigação da situação do alerta DB e determinamos que os alertas Arkham foram enviados, este nome do Arkham não é fácil, foram enviados com precisão neste caso. O DB definiu 2 alertas em todas as transações de Bitcoin acima dos $10.000, sem contrapartes definidas, então nomeou os alertas Mt. Gox e US Government, o governo dos Estados Unidos. Então corrigimos um bug que nos impedia de enviar alertas em configurações como essa, em que ele recebia corretamente muitos alertas com base nos seus parâmetros. Ninguém recebeu alertas imprecisos, eles simplesmente começaram a receber os alertas que haviam definido anteriormente. Nem o alerta nem o tweet poderiam ter causado a queda acentuada do preço hoje, pois a queda ocorreu entre as 19h17 e 20 horas, aqui tem 45 minutos, não foi uns 5 minutos, mas foi, caiu 5% numa hora. Exatamente. E os alertas e o tweet foram enviados posteriormente às 27 e às 28 UTC, respectivamente. Então, eles mandaram esta retificação a dizer que não foram eles. Então, se não foram eles, quem foi?
tá? Aqui é a questão que se coloca ainda. O que aconteceu para aquilo cair tanto numa hora, já que se é verdade que a Arkham não enviou isto assim. Então não sei, gostava de saber. Isto é a especulação toda que está no Twitter, que está no YouTube, todo o mundo está falando disso. Ninguém ainda tinha partilhado aqui a retificação que a Arkham, que eu estou a mostrar aqui nesta lâmina, por isso, é por isso que eu não me preocupo muito com estas retificações. Na verdade, tive uma pena que eu não tinha posições de compra para esta queda. Por isso não aproveitei. Imaginem vocês terem uma posição de compra nesta queda e agora vendiam já. Era lucro assim, fácil, fácil. Mas eu esqueci-me porque eu aproveitei a queda do Bitcoin na semana passada, comprei e depois vendi e por isso, mas não pus posições de compra desta vez. E pronto, e uma pessoa perde aqui os 5%, porque eu podia ter aproveitado, talvez não apanhasse o mínimo, mas poderia ter aproveitado aí os 5%. E até poderia ser mais, não é? Depende de quando é que eu vendesse. Normalmente eu só ponho a posição de compra, nestes casos, e mais tarde eu vendo ou ponho uma posição depois mais tarde de venda. Seja como for, o Bitcoin já está nos 29 mil. Então, ontem tínhamos chegado aqui aos 30 mil, tem sido uma resistência interessante de ver, apesar de já ter passado algumas vezes, voltou para baixo outra vez, e agora caiu para aqui, não é? Caiu para aqui, pôs 27,5, não chegou aos 27,5, e agora estamos nos 29 mil outra vez. Inacreditável. É por isso que o Bitcoin e as criptos podem dar tanto dinheiro se nós minimamente pudermos utilizar isto com estas altas e baixos. Principalmente estando num momento de mercado em crescente, ou seja, podemos aproveitar as descidas. É mais fácil de prever este tipo de coisas do que quando é um bear market como o ano passado, em que estava sempre descendo. E então, se uma pessoa estivesse segurando moedas, era muito difícil apanhar uma subida. Agora, a única coisa que podemos é ganhar menos se nós vendermos e depois ele nunca mais volta para aquele preço. Seja como for, a previsão, vi este gráfico também no Twitter, imprimi aqui para partilhar com vocês, é que estamos nesta posição. Tá? Estamos nesta posição, houve aqui esta correção aqui e vejam só, é realmente inacreditável. Esta parte é que se isto realmente bater, como eu estou aqui falando, ainda teríamos um Bitcoin de 150 mil este ano. Mas eu não acredito, tá? Eu não acredito nisso, eu sou muito mais pés no chão em relação a essas coisas e isso tem-me salvaguardado imenso, porque mais importante do que arriscar dinheiro é manter a riqueza que se tem, tá? Então eu tenho muito cuidado. Hoje em dia já perdi muito dinheiro por arriscar muito. Seja como for, pessoal, ajuda aí o canal, ajude-me a mim, para chegarmos aqui aos 2.000 subscritores, tem sido a nossa guerra. Todos os dias colocamos um vídeo aqui às 13 horas de Brasília, tá? E sábado colocamos um vídeo de treinamento sobre uma determinada tecnologia cripto. Ao domingo eu falo sobre algumas criptos altas, algumas altcoins que têm potencial de dar lucros massivos, ok? E já agora dê-me um joinha e ajudem o canal para encontrar mais pessoas como você. Seguido em frente, já vou falar mais sobre Bitcoin, mas esta é uma notícia realmente, como eu já tenho falado, é triste eu ver a queda do Império, tá? Quando falo do Império, é o Império americano, que apesar de ter feito muita porcaria desde a Segunda Guerra Mundial, também ajudou-nos imenso a ter a melhor fase da história da humanidade. Ninguém é perfeito e eles são longe disso. Seja como for, reparem esta notícia. A Argentina pagará importações da China em um ano, abandonando o dólar americano. A decisão visa facilitar a saída de dólares, disse o Ministro da Economia, Sérgio Massa, durante o evento após o encontro com o embaixador chinês Zhu Xiaoli. Então é triste, pá, é triste ver isto, porque bom, o pessoal está com medo
que os políticos, os governos, os países estão com medo do dólar, da dívida inacreditavelmente grande do dólar. Eles estão prestes a ter que aumentar o teto de dívida e as pessoas estão com medo do dólar exatamente pela dívida massiva que os Estados Unidos têm. A gente sabe que todas as moedas vão para zero. Tem sido a história da humanidade, aconteceu com os romanos, aconteceu com todas as moedas desde então e pronto, e vai acontecer no futuro, de certeza absoluta. É o que nós estamos a ver ao vivo e a cores, a uma velocidade acelerada, porque estamos a chegar ao fim de uma fase. E para o cúmulo, o yuan eclipsa o dólar em negócios com o estrangeiro. Na China, não é a nível mundial. Eu, quando vi isto pela primeira vez, até pensei que era a nível mundial. Não, tem a ver com os negócios, com as transações internacionais que o país China faz com outros países. Eles têm tentado a conseguir fazer estes acordos, como fizeram agora com a Argentina, fizeram com o Brasil, fizeram com a Rússia, e então, neste momento, a China transaciona mais com o yuan do que com dólares. Inacreditável. Por isso, isto é claro que a queda dos Estados Unidos não vai ser este mês, não vai ser este ano, não vai ser para o ano, mas é uma coisa que se começa a ver a acontecer. Se eles não fizerem nada, é isso que vai acontecer, não é? Não estou a dizer que o yuan é uma melhor solução do que o governo americano, do que o dólar, porque eles também são muitíssimo corruptos, isto do BRICS. Não vejo que seja uma solução melhor que os Estados Unidos, mas quando os Estados Unidos decidiu usar o dólar deles como arma, realmente assustou muita gente e estão a pagar esse preço, estão a acumular de muitas situações ao longo do tempo, tá? Voltando a este artigo, eu partilhei com algo parecido na segunda-feira passada, em que o banco, que é um dos maiores de Inglaterra, se não for o maior, o Standard Chartered, disse que no próximo ano vai chegar aos 100 mil. Tá? Na verdade, até tinha sido uma notícia que eles disseram que era este ano. Não, que ele diz que para o ano chega aos 100 mil dólares, e tenho aqui informações extra. É que ele diz o porquê neste relatório, tá? Então, como isto está assim de cabeça para baixo e era uma imagem, eu não consegui traduzir isto. Deixem-me só dar-vos aqui uma tradução rápida do porquê que eles acham que os fatores que vai levar o Bitcoin aos 100 mil dólares. Até está aqui assim, não é? Este aqui, a primeira fase é o Pre-SVB Issues, que tem a ver com o problema bancário, o aumento dos juros, o encerramento das Celsius, Genesis, FTX, etc. Então é isso que eles colocaram aqui, que era por isso está abaixo dos 20 mil. Aqui tem a ver com vai aumentar exatamente devido aos problemas com o setor bancário. Pronto. Aqui temos a ver com a dominância do BTC, está aqui, dominância do BTC, por isso o BTC está dominando em vez de ter as altcoins, né? Então, dominância do BTC ajuda, provavelmente porque as pessoas compram mais. Não entendo bem como isso será um fator para aumentar o preço, mas deveria ser ao contrário. Como o preço aumenta, o Bitcoin domina, é a temporada Bitcoin, não é ao contrário. Mas eles colocaram aqui isso dessa forma. Depois temos aqui, mas historicamente também é verdade que começa sempre com o domínio do Bitcoin e depois passa para o domínio das altcoins. Depois temos aqui Bitcoin Miner, a lucratividade dos mineradores de Bitcoin. Eles acham que é um aspecto positivo. E porquê é um aspecto positivo? Porque se realmente o Bitcoin está a subir, os mineradores não vão vender. Reparem, eu apresentei isso ontem também, há uns dias atrás, que os mineradores estão vendendo imenso Bitcoin. Claro que isso atrasa o crescimento do Bitcoin, porque dá-lhe mais liquidez nas exchanges. Porquê? Porque eles estão investindo em máquinas, muita máquina, o poder da rede da blockchain de Bitcoin cada vez é maior, porque o hash cada vez é maior também, está em números recordes, mas
O que acontece é que eles estão investindo agora, porquê? Porque depois vão encher os sacos, eles não vão vender, porque à medida que o Bitcoin for subindo, eles vão arrecadando para melhores tempos, para esperar pelos valores máximos históricos. Então isso está a acontecer. Depois, Risky Asset Stabilization, estão a dizer que vai haver uma estabilização nos bens de risco, e a gente tem visto que realmente o Bitcoin tem se separado um pouco dos bens de risco, porque com a crise bancária foi exatamente o contrário, não é? As pessoas estão fugindo do dinheiro papel para o ouro e Bitcoin, e por isso eles dizem que isto é um fator importante também. E depois temos o ciclo do halving, que vai ser daqui a um ano, 51 semanas. Estamos a 51 semanas do halving, e nós sabemos que historicamente o que é que tem acontecido? Explode o preço. Então, eles até puseram aqui um fatorzinho pequeno. Deve ser antes do halving, porque depois do halving temos esta quantidade grande de 75 mil, ou dos 70 mil, que é o do recorde, para os 100 mil, que diz que é regulação, e investidores institucionais vão-se dar um fluxo e menos pessoas a vender. Então, já estão aqui a determinar que vai haver regulamentação nesta altura do campeonato, que será depois do halving, daqui a um ano, um pouco mais daqui a um ano, já deveremos ter regulamentação. Isso realmente seria fantástico. Eu acho que se houver regulamentação, o preço neste ciclo, o preço do Bitcoin não vai bater nos 100 mil, mas vai lá para os 300 mil. E deixem-me explicar porquê, tá? E olhem que eu não sou muito positivo nestas coisas doidas. Se não houver regulamentação, eu não acho que passe no máximo ali aos 150 mil. Tá? Não quero. Quem me conhece sabe que eu não exagero nestas coisas. São muito pés no chão. Mas com a regulamentação e com os investidores saberem que as coisas estão protegidas, estão analisadas, estão auditadas principalmente, os investidores institucionais vão colocar um percentual do dinheiro para investimentos no Bitcoin. E normalmente isso é 1%, 2%. Tá? E isso vai levar o Bitcoin a valores nunca antes vistos. E dos estudos que eu vi, pode chegar aos 300, 350 mil. Há pessoas que falam até nos 500 mil dólares. Não acredito que neste ciclo isso vai acontecer. Já vi um estudo de 350 mil dólares, mas se houver regulamentação e se houver aí os investidores institucionais, quiçá isso acontecer, principalmente porque temos o halving e vai haver ainda menos Bitcoin para vender. Tá? Seja como for, cada vez há menos Bitcoins nas exchanges, estamos aqui no mínimo histórico, subiu só ali um niquinho de nada, e eu acredito que é capaz de subir um pouco à medida que o Bitcoin for subindo e o pessoal tem ali um timing para vender. Mas é brutal, esta linha é a linha do Bitcoin nas exchanges, este é o preço do Bitcoin, tá? Então a gente sabe que quando o preço ainda é baixo, há menos Bitcoin nas exchanges, mas agora o preço está subindo, é capaz de subir, mas reparem que tem vindo sempre a descer, O pessoal está comprando e não quer vender, há pessoas que vão segurar mais 10 anos o Bitcoin, estão a perceber? Que é melhor do que ter numa poupança. Então, aqui temos mais um gráfico do halving, temos aqui o primeiro halving, segundo, terceiro e quarto. Estamos a chegar, como eu falei, estamos só com índices de bull, de subida. Inclusive, temos aqui pela primeira vez um fundo, neste caso de 1,4 trilhões de dólares, um fundo monetário da Polygon, ok? Então, não é um fundo do Bitcoin, tá? Eles escolheram foi que o seu fundo será o primeiro fundo mútuo registrado nos Estados Unidos, executado na tecnologia blockchain. Tá? Não foi uma compra de Bitcoin e ter um fundo de Bitcoin, mas sim utilizando a tecnologia, arriscaram fazer isto. Parabéns, é o primeiro de muitos, com certeza, porque alguém tem que ser o primeiro. Então são notícias muito boas para o setor tradicional de investimentos. E também temos aqui a notícia que a Circle tem um novo método para mover o SDC entre blockchains.
O protocolo de transferência entre as cadeias busca melhorar a liquidez do principal trilho de pagamentos criptográficos. Então a Circle ainda não parou fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos acabou, eles não vão fazer mais, né? Foram processados pela SEC. E como tal tem este novo método que é entre blockchains, é uma tecnologia que é muito importante. Há várias blockchains no mercado já que permitem esta troca, este salto entre blockchains, e isso ajuda muito nós como usuários a fazer transferências de um lado para o outro, entre blockchains, entre tokens, etc. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. O meu nome é Raul Divino, tenham um dia fantástico. Tchau, tchau.